amores, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma manhã de aula, tá bom? Mais uma quinta-feira com vocês. Olha só, na nossa quinta-feira nós temos a disciplina de História, pessoal. Olha só, gente, nós vamos falar hoje sobre o lazer no passado, tá certo? Vamos falar sobre dois conteúdos. A gente vai começar com o lazer no passado, que vocês vão ver a coincidência que vai ter com o próximo conteúdo, tá certo? E o lazer no passado está lá na página 28 da nossa disciplina de História, no livro 2 do Ético, tá, gente? Olha só. Quando o Brasil era colônia de Portugal, era muito comum a organização de festas e procissões religiosas. Pessoal, sabemos hoje que o lazer é totalmente diferente do que era antes. Como tudo hoje, a maior parte das coisas é diferente das coisas que aconteciam antes, tá bom? E o lazer não é diferente. Olha só, hoje quando a gente quer se divertir com a família, a gente vai para o parque, a gente vai para o cinema, não é isso? A gente vai para um campo de futebol, tá certo? E antigamente não, quando o Brasil era colônia de Portugal, Portugal um outro país, pessoal, a maneira de se divertir era através de quê? Organização de festas e procissões religiosas, tá certo, gente? A maior parte dessas pessoas, elas viviam no campo, então quando acontecia alguma coisa na cidade, tá? Que não era moderna, como as cidades que a gente observa hoje, como Floriano, como Teresina, tá, pessoal? Então era um grande evento quando tinha alguma procissão religiosa, tá certo? Quando tinha alguma missa. Para essas pessoas que viviam no campo, isso era demais, isso era muito bom, era uma maneira de sair da rotina, tá certo, gente? E no momento em que o Brasil foi colônia de Portugal, ou seja, Portugal mandava no nosso Brasil, no nosso país, a gente percebeu o que, pessoal? Pessoas que vieram de longe, tá? Aqui o nosso próximo conteúdo na página 34, gente. Quando a gente fala de povos que vieram de longe, gente, a gente está falando de povos que vieram de outros lugares para o nosso país, tá? Trazendo outras culturas, tá certo, gente? E quando a gente fala desses povos, a gente está falando de que? Descendentes e imigrantes, tá bom? Olha só, pessoal. A gente tem na página 34 dizendo o seguinte: o que são descendentes? Pessoas que possuem determinada origem, tá? Imigrantes, que saíram do país de origem e se estabeleceram em um país estrangeiro, ou seja, um país diferente, tá bom? Olha só, e ancestrais? São antepassados, aqueles povos que vieram antes de nós e que provavelmente são nossos familiares, tá certo? Quando a gente fala de ancestrais, são pessoas que vieram antes de nós e muito provavelmente familiares, tá certo? Pessoal, uma coisa bem interessante da gente notar é o seguinte: na época em que o Brasil era colônia de Portugal, muitas pessoas eram escravizadas, pessoas que vinham da África, tá certo? A gente pode dizer assim que os negros eram escravizados. Por quê? Porque naquela época tinha essa diferença. Só quem não poderia ser escravo é quem fosse branco. Os negros tinham que ser escravos e eles eram vendidos para os senhores das fazendas para trabalhar a troco de nada, tá certo? E se eles fizessem um trabalho errado, eles recebiam castigos. E um desses castigos, eles levavam surras, ficavam lá amarrados em troncos, tá certo? Mas essas pessoas escravizadas que conseguiam fugir, tá? Elas formavam as comunidades quilombolas, ou seja, várias pessoas que foram escravizadas, mas que tentavam ali continuar a vida, tá? Começar a vida de uma maneira diferente, tá bom? No meio do seu povo, todo mundo trabalhando em prol deles mesmos, tá certo, pessoal? E uma coisa bem interessante sobre as comunidades quilombolas, gente, é o que? Que eles utilizavam a agricultura familiar, ou seja, eles plantam o que comem, tá certo? Muito difícil, gente, que eles peguem e comprem seu alimento. Não, eles através do trabalho plantam seu próprio alimento, tá bom? Olha só, os conhecimentos sobre plantas medicinais, técnicas de agricultura familiar, práticas religiosas, como eu falei anteriormente, festas e tradições
dos povos da África que foram escravizados no passado, também são elementos preservados nessas comunidades. Ou seja, pessoal, nós brasileiros temos traços desses povos que vieram da África, tá certo? Um alimento, uma maneira de se divertir, uma cultura, tá certo? Em algum momento a gente com certeza tem esses traços desses povos que foram escravizados, tá, gente? Eles foram muito importantes para a nossa cultura, como os índios foram, os imigrantes, os escravos também foram muito importantes para nós. Eu não digo pelo fato deles terem trabalhado demais, pelo fato deles terem sofrido, pelo contrário, mas pela cultura grandiosa que eles possuíam, tá certo? A vontade de trabalhar, a maneira como se divertiam, tá? A vontade de produzir o seu próprio alimento através do trabalho para ajudar as outras pessoas que estavam passando pelas mesmas coisas que eles, tá certo? E nós tivemos, gente, uma comunidade, quero que vocês me acompanhem na página 36, tá certo? Nós tivemos uma comunidade da quilombola muito importante, que foi o Quilombo dos Palmares, tá, pessoal? Olha só, foi liderada por Dandara e Zumbi, na região da Serra da Barriga, onde hoje se localiza o município União dos Palmares, em Alagoas. Esse quilombo chegou a ter 50 mil habitantes espalhados em dezenas de aldeias. Foi um dos quilombos mais fortes, tá? O que mais predominou, o que mais conseguiu acolher pessoas escravizadas, tá, pessoal? Olha só, gente, quando a gente continua também na página 37, nós estamos falando sobre pescadores artesanais, tá? Fazem parte de comunidades que utilizam pequenas embarcações e técnicas antigas para a pesca em rios, lagos e mares. Pessoal, tudo isso tem uma grande continuidade. Quando eu comecei a falar do lazer do passado, a gente veio falar dos povos que vieram de longe, e a gente falando das comunidades quilombolas e dos pescadores artesanais. Vejam só a nossa cultura como está ligada a esses povos que vieram para o nosso país, tá? Como eu falei, muito das nossas danças estão aí com influência dos povos africanos, tá? Dos povos escravizados também. A nossa alimentação também, essa nossa maneira de plantar e colher, tá certo, gente? E os pescadores artesanais, eles estão aí para nos mostrar aqui o quê? Que apesar das grandes embarcações, apesar dos grandes navios, barcos, tá? Lanchas a motores, ainda existem aquelas canoas que eles mesmos fabricam para poder buscar alimento para a sua família, tá, gente? Então, uma coisa dá continuidade à outra, tá certo, gente? Olha só, acompanhe a leitura dos conteúdos no livro do Ético, acompanhe a aula da tia Jane, tá? Que com certeza vocês vão conseguir assimilar muito bem o conteúdo, tá bom? A tia vai mandar a atividade pelo roteiro, certo? Então, um beijo, fiquem com Deus e até mais, gente.